sombra da lua. Era uma noite escura e sombria, no interior da cidade em Feira de Santana, Bahia. Os moradores viviam em constante medo de uma antiga maldição que assombrava a região há séculos, a lenda do lobisomem. A história começava há muitos anos, quando a cidade era habitada por uma tribo indígena. Segundo a lenda, um xamã poderoso invocou a ira de um espírito maligno, que amaldiçoou um dos membros da tribo. Desde então, toda vez que a lua cheia brilhava no céu, a maldição se manifestava, e um lobisomem aterrorizava a cidade. Os moradores antigos do vilarejo aprenderam a viver em harmonia com a maldição por um tempo. Eles tomaram precauções especiais durante as noites de lua cheia, trancando-se em suas casas e evitando o desconhecido. Mas tudo mudou quando uma nova família se mudou para a cidade. Os Alves eram uma família corajosa e determinada a desvendar os segredos sombrios. Carlos era o patriarca da família. Era um peão que gostava de histórias paranormais, e ele viu o vilarejo como um terreno fértil para alimentar suas teorias. A esposa de Carlos, Regina, e seus dois filhos, Sara e Mateus, compartilhavam seu entusiasmo pela aventura. Carlos mergulhou nas lendas e mitos da cidade, buscando pistas sobre a maldição do lobisomem. Ele descobriu antigas inscrições e manuscritos que indicavam um possível antídoto para a maldição. Uma erva rara, crescia apenas em um local sagrado das profundezas da floresta. Determinado a encontrar a erva, Carlos convenceu sua família a acompanhá-lo em uma expedição perigosa. Eles se aventuraram na floresta durante o dia, mas a noite se aproximava rapidamente e a lua cheia começava a aparecer no horizonte. Enquanto exploravam a floresta densa, a família Alves começou a sentir a presença sombria que pairava sobre eles. Sons estranhos ecoavam nas árvores e o vento soprava um ar gélido. O medo começou a se infiltrar em seus corações, mas eles perseveravam, sabendo que o tempo era curto. Chegaram ao local sagrado justamente quando a lua cheia brilhava intensamente no céu. Assim, eles se apressaram para colher a erva mística, ignorando os uivos distantes que ecoavam pela floresta. Enquanto arrancava as plantas com pressa, um uivo ensurdecedor encheu o ar. Os Alves viram uma figura imensa emergindo das sombras, transformando-se diante de seus olhos. O lobisomem, com olhos amarelos, brilhantes e dentes afiados, avançou em direção a eles. Em pânico, Carlos jogou a erva para o lobisomem. Surpreendentemente, o monstro recuou momentaneamente. Porém, apesar dos esforços, o lobisomem estava cada vez mais desesperado para romper a barreira das plantas e se libertar de sua forma monstruosa. A maldição era poderosa de qualquer antídoto que pudesse oferecer. Enquanto a noite avançava e a lua cheia atingiu seu auge, a fúria do lobisomem se intensificava. Com um último impulso de força, o monstro conseguiu romper a barreira de plantas, lançando-se ferozmente contra a família. Um confronto sangrento e brutal se desenrolou na floresta. A família Alves lutava desesperadamente pela própria vida, mas estava em clara desvantagem diante do poder e da ferocidade do lobisomem. Um por um foram sendo feridos e incapazes de resistir ao toque selvagem do monstro. Enquanto a noite dava lugar ao amanhecer, o vilarejo no interior de Feira de Santana acordou com uma sensação de tristeza e perda. Os corpos dilacerados da família Alves foram encontrados na floresta, testemunhas de uma batalha perdida contra a maldição que assolava a cidade. A tragédia da família ficou marcada na história do vilarejo como um lembrete sombrio dos perigos e horrores que espreitavam nas sombras. A cidade mergulhou em profundo luto, prometendo nunca mais esquecer o sacrifício daquela família corajosa.
O lobisomem, agora saciado de sua sede de sangue, desapareceu nas profundezas da floresta, alimentando a lenda que continuaria a assombrar a cidade por gerações. As noites de lua cheia tornaram-se ainda mais aterrorizantes, e os moradores aprenderam a trancar suas portas e janelas, vivendo com medo constante de um monstro que uma vez foi homem.